Efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, desde que tomou posse, há 7 anos, o PIB per capita português cresceu 15%, cerca de metade daquilo que cresceu nos países da coesão, como a Estónia, a Polónia, a Lituânia ou a Roménia. Nesse mesmo período, a Irlanda cresceu cerca de 50%. Isto não são só números atirados ao ar. Isto tem um impacto real na vida das pessoas. Isto significa que se desde 2016 o seu governo tivesse conseguido que o país crescesse tanto como os outros países da coesão, por esta altura, uma pessoa que ganha 1.200 euros ganharia cerca de 1.400 euros. Se tivesse conseguido que o país crescesse tanto como a Irlanda, só nos últimos 7 anos, não é nos últimos 30, nos últimos 7 anos, uma pessoa que hoje ganha 1.200 euros ganharia cerca de 1.600 euros. Seriam mais 6.000 euros por ano. 6.000 euros por ano que estes portugueses ficaram a perder em resultado de políticas erradas. 6.000 euros que os portugueses perderam porque o seu governo prefere governar para a propaganda do presente e não para o crescimento do futuro. 6.000 euros porque o Sr. Primeiro-Ministro monta governos não a pensar nos desafios do país, mas a pensar nos desafios internos do seu partido. Em troca desses 6.000 euros que os portugueses poderiam ganhar a mais se tivéssemos seguido outras políticas, o que é que o seu governo tem para lhes dar? Uma esmola de 125 euros quando sobra dinheiro do Orçamento de Estado. Mas se os rendimentos das famílias aumentam um pouco, os do Estado não pararam de subir. No próximo ano, o Estado terá mais 30.000 milhões de receitas do que quando tomou posse. 30.000 milhões. Por coincidência, são exatamente 6.000 euros de receitas a mais do que por cada português que trabalha. Os 6.000 euros que os portugueses poderiam receber a mais, na verdade, é o Estado que os irá receber no próximo ano. Mas a minha pergunta, e aquilo que os portugueses se questionam é: para onde vão esses 30.000 milhões de euros? A educação não está melhor, a saúde não está melhor, a segurança não está melhor, os pensionistas não estão melhores. Para onde foram estes 30.000 milhões de euros que o Estado gasta a mais? O seu governo, Sr. Primeiro-Ministro, é um buraco negro de incompetência, onde entra cada vez mais e mais dinheiro e não sai quase nada que melhore a vida dos portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, os seus governos tiveram uma oportunidade de ouro. Herdou um país recuperado de uma das piores crises financeiras que atravessou, com contas equilibradas depois de muitos anos, com o desemprego em queda há 2 anos, com um excedente comercial, teve taxas de juro historicamente baixas durante anos e está a receber o maior pacote de fundos europeus deste século. Poderíamos ter dado um salto histórico, poderíamos ter oferecido um futuro diferente à nova geração. Em vez disso, o seu governo afunda ainda mais o país. Perante uma oportunidade como esta, tudo o que lhe interessou satisfazer foram as clientelas internas dentro do seu partido. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, é imperdoável. Não lhe perdoarão nem os jovens que têm que abandonar o país, nem os mais velhos que passarão os seus últimos anos longe dos filhos que imigram e com a reforma engolida pela inflação. Dizem-nos que a alternativa não está preparada, pois eu digo que não há ninguém tão mal preparado para governar o país como o PS. O PS que deixou o país no pântano em 2001, que atirou o país ao charco em 2011 e que agora enfiou o país num lamaçal político. Com todas estas demissões
já sabemos que o senhor Primeiro-Ministro arrependeu-se do governo que escolheu. Mas, tal como o senhor Primeiro-Ministro, muitos portugueses certamente já se terão arrependido do governo que escolheram há um ano. Mas ainda assim dizem-nos para esperar. Dizem-nos que o PS deve colher a crise que plantou para aprender uma lição qualquer. Mas nós nunca aceitaremos que os portugueses sejam vítimas colaterais de uma qualquer lição que o PS precise de aprender. Nós sabemos que por cada dia a mais que o PS passe no governo, serão mais os milhares de portugueses que sairão do país ou que, ficando, não sairão da pobreza. Cada dia que passa com o PS no poder é um dia em que se atrasa a viragem para políticas que funcionam. Cada dia que passa é mais uma oportunidade perdida para o país. Por nós, este país não perderia nem mais um dia, nem mais uma oportunidade seria roubada aos jovens portugueses por estas políticas. Muito obrigado.